Vamos ouvir agora um momento de reflexão da palavra de Deus. E o texto que eu quero começar falando nessa manhã está na carta de Paulo aos Coríntios, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, que diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Mais uma vez, antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar. Deus amado, abençoe tua palavra que acabamos de ler, que a mesma venha falar aos nossos corações nessa manhã. Pois lhe peço perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Muito bem, meus amados, eu quero falar um pouquinho sobre a Páscoa, Tivemos aí a conhecida Semana Santa, ou Semana da Paixão, porque, segundo a tradição, conta-se que foi o período em que Jesus Cristo foi crucificado, E ontem nós tivemos o conhecido domingo de Páscoa, que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero falar rapidamente aqui, aproveitando esses minutos, falar um pouquinho sobre a importância da Páscoa. De onde vem a Páscoa e qual o seu sentido? Por que nós comemoramos a Páscoa? Primeiro, de onde vem a Páscoa? A Páscoa vem lá do Egito, certo? Está escrito em Êxodo capítulo 12. Quando o povo de Israel, ou os hebreus, como eram chamados, estava há cerca de 400 anos escravo na terra do Egito. E ali, Deus usa Moisés, convoca Moisés, chama Moisés para a grande missão de libertar o seu povo, o povo hebreu, ali da escravidão da terra do Egito. Durante esse período em que Moisés está ali se aparecendo ao rei Faraó, ele manifesta ali o seu poder, os seus sinais de maravilha na terra do Egito, com as 10 pragas. E ali, primeiramente, para mostrar ao povo egípcio que ele é o único Deus verdadeiro. As 10 pragas estavam referindo também aos ídolos que o povo egípcio cria, Então, Deus mostrando que ele sim é o Deus verdadeiro, que ele sim é o Deus soberano, controlador de todas as coisas. Uma das razões dessas 10 pragas que nós podemos ver também, era não só para mostrar ao povo de Israel que o seu Deus tinha o visitado, que o seu Deus agora vinha libertar o seu povo, e o povo cresce através daqueles sinais que Moisés e Arão estavam fazendo, de que o Deus de Israel, o Deus de Jacó, como diz Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, estava visitando o seu povo e agora querendo libertar da escravidão. E o segundo, para mostrar ao povo egípcio que só há um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus, o Deus criador dos céus e da terra. E quando você lê lá o texto de Hebreus, capítulo 1 até o capítulo 14, você vai observar que Deus vai repetir muitas vezes, para que saiba que eu sou o Senhor. Você vai ouvir muito isso, para que entendesse que só há um Deus verdadeiro, o Senhor de todas as coisas. E no capítulo 12, onde está a instituição da Páscoa, ali Deus vai mandar a 10ª praga. Essa 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. No capítulo 12, Deus chama Moisés e dá a instrução de Moisés como o povo de Israel deveria se livrar dessa 10ª praga. E a razão é que Deus fala através de Moisés, dizendo, olha, mande cada família pegar um carneirinho, de macho de 1 ano, sem defeito, ou seja, o melhor da criação, e assim sacrifique ele, derrame o seu sangue. Pegue o sangue desse carneirinho, desse cordeirinho, e passe nos batentes das portas, porque naquela noite eu passarei sobre a terra do Egito. E a casa onde não tiver o sangue na porta, o anjo do Senhor passará e ali, tirará a vida do primogênito.
uma das coisas bem interessantes, que o povo de Israel, nas 9 pragas, o povo de Israel, eles eram separados. O texto vai dizer que Deus não permitiu que as 9 pragas atingissem o povo hebreu. Mas a 10ª praga, que era a morte, tanto o povo egípcio como o povo hebreu estavam debaixo dessa sentença também. O que ia livrar o povo hebreu era o sangue do cordeiro, que estava nos umbrais da porta. E ali o texto vai dizer que por volta de meia-noite o anjo do Senhor veio e visitou cada lar na terra do Egito, tanto os hebreus como os egípcios. Mas chegava na casa dos hebreus e via o sangue do cordeiro na porta, e o anjo passava por cima daquela casa e não feria com mortandade aquela família. Mas nas casas onde não havia o sangue, ele entrava e ali havia a morte dos primogênitos. E o texto vai dizer que desde o trono de Faraó, até os seus oficiais, até os seus servos egípcios, havia morto. Diz que o clamor era muito grande, porque havia morto em todas as casas dos egípcios. Observe que a palavra Páscoa quer dizer passar, né? Não é a passagem do mar vermelho, mas sim passar por cima. E assim foi o que aconteceu na terra do Egito, quando o anjo do Senhor passou e encontrou sangue nas portas das casas, ele passava por cima e ali não feria com a morte o primogênito. E daquela praga, Deus liberta o povo de Israel e seria uma marca que o povo devia celebrar como estatuto perpétuo por gerações vindouras, certo? Eles deveriam assim celebrar a Páscoa, porque esse era o requisito e o mandamento do Senhor. Que quando os seus filhos perguntassem, o texto vai dizer: pai, por que nós fazemos isso? Então eles tinham que responder: porque um dia o nosso Deus nos libertou da terra do Egito. Em uma noite também ele nos livrou da morte, quando o sangue do cordeiro foi posto nos umbrais. Era um ensinamento perpétuo, e assim o povo celebrava a Páscoa do Senhor. E por gerações, séculos vindouros, foi sendo praticado a celebração da Páscoa. Isso chegou até os tempos de Jesus, que o povo hebreu, o povo judeu ainda praticava a Páscoa em memória do grande livramento de Deus ao seu povo da terra do Egito, daquele tempo de escravidão. Jesus Cristo agora, ele vem inaugurar a Páscoa agora em uma nova aliança. Ele seria o Cordeiro de Deus. A igreja cristã, a igreja bíblica, ela comemora a Páscoa, não mais como os judeus, porque aquela Páscoa, da maneira como se era celebrada, era para o povo judeu, onde todos os anos eles paravam, faziam as festas, tiravam um tempo que eles faziam de jejum, eles faziam realmente com o cordeiro, eles comiam ervas amargas para lembrar que foi uma noite amarga de sofrimento, certo? Eles tinham que comer com pão asmos, sem fermento, porque demonstrando a pureza que eles tinham em memória do grande livramento de Deus do período de escravidão no Egito. Agora, Jesus Cristo, de fato, ele é o nosso Cordeiro Pascual, porque ele foi oferecido na cruz do Calvário. Para a igreja, nós celebramos sim a Páscoa, porque entendemos que é uma prática, pode ser também para a igreja, não como um ritual, não como um estatuto, mandamento, mas em memória daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Essas questões que nós vemos aí, não pode comer carne, não há base bíblica para isso. Isso é apenas uma tradição católica, mas não há base bíblica que não se pode comer carne na Semana Santa, Não tem texto que possa nos aprovar. E a Igreja de Cristo, como tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, ela vai obedecer e ensinar o que a Bíblia ensina, certo? Outros jejuam, Tira a semana para jejuar, porque não pode trabalhar, não pode fazer isso, é um sacrilégio. Não há base bíblica para isso. Então nós não temos nenhum pesar diante do nosso Deus quando deixamos de praticar essas coisas, Não jejuar, certo? Então tem tantas coisas que as pessoas não param para refletir. Mas por que elas não param para refletir?
Porque elas não estão preocupadas com o que a Bíblia ensina. Por isso, nós vimos que a origem da Páscoa aconteceu lá na terra do Egito, na noite em que Deus enviou seu anjo, certo? Para matar os primogênitos de todos os lares, mas no lar onde havia o Cordeiro de Deus, na terra, entre o povo hebreu, Deus livra, certo? O livramento passa por cima. Esse é o significado da Páscoa. Para nós hoje, o propósito da Páscoa, eu posso colocar, como ontem eu falei, tem dois sentidos importantes. Primeiro, substituição. Segundo, livramento. E terceiro, libertação. Substituição, pastor. Como assim? Substituição. Morreu em meu lugar. Assim como a Páscoa, Deus estabelecendo a Páscoa lá na terra do Egito, ele estava simplesmente apontando para o futuro Filho de Deus, o Messias, o Cordeiro de Deus que de fato vinha tirar o pecado do mundo, como João capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista vê Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele fala essa expressão, eis o Cordeiro de Deus, ele estava apontando para aquele Cordeiro que foi sacrificado lá no Egito naquela noite, onde aquele Cordeiro morreu, derramou seu sangue como substituição, certo, no lugar daqueles primogênitos que iria morrer. Assim, também entendemos que Jesus Cristo, ele substituiu o nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Romanos capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer algo justamente sobre isso. Ele diz, olha, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor para conosco ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Substituição. Também, em 1 João, capítulo 4, e João, certo, o evangelista, o apóstolo João, ele escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 4, ele fala justamente sobre o amor de Deus. Ele diz assim, olha, 4, 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Interessante que esse texto aqui ele vai nos mostrar que, de fato, o amor de Deus no sacrifício do seu Filho foi um amor de substituição. Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. O único meio que Deus estabeleceu para a redenção do homem era o sacrifício do seu Filho. Mas, pastor, por que o homem não pode pagar pelos seus pecados? Fazer algo para obter o perdão e a remissão dos seus pecados? A razão é simples, porque todos os nossos atos são contaminados pelo pecado. O homem não poderia fazer nada que poderia redimir a sua vida, lhe conceder a salvação. Somente o próprio Deus, santo, divino, sem pecado, tinha que pagar o preço. Por isso que quando Deus institui a Páscoa, lá em Moisés, ele diz o quê? Pega um cordeiro macho de 1 ano, certo? Sem defeito, e sacrifique. Ou seja, ele tinha que ser puro, tinha que ser um cordeiro realmente macho, identificando ali que tinha que ter a ver pureza, tinha que ser perfeito. Era apenas um simbolismo. Agora, perfeito somente era Jesus Cristo. Como nos outros textos vai dizer que ele não tinha pecado, não cometeu pecado algum, na sua boca nunca se achou algo doloso, ou seja, palavras profanas, palavras mentirosas. Ele foi justo, era o justo no meio dos injustos. Pedro vai dizer que foi o justo que pagou o preço por injusto. Então era necessário, para a nossa redenção, Jesus Cristo morrer em nosso lugar. Por isso que a Páscoa para nós significa a substituição. O Filho de Deus morreu em nosso lugar. E ao morrer em nosso lugar, ele nos traz o quê? Livramento. Mas livramento de quê? Qual é o livramento
que Jesus Cristo veio nos trazer? João 3,16, que todos nós conhecemos, você que está ouvindo o programa, se você tiver uma Bíblia, pode abrir aí João 3,16, você vai ver o livramento de Deus ali, porque diz assim, olha, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, para que todo que nele, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer, ali é condenação. Os versículos anteriores, ele diz assim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E ele vai dizer ainda, continuando o texto ainda de João capítulo 16, versículo 19, quando diz, olha, quem nele não crê, quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se você não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, há uma sentença de morte sobre a sua vida, e uma sentença de morte eterna. Para isso que Jesus Cristo morreu em nosso lugar na cruz, para nos livrar dessa condenação eterna. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim, olha, é verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, mas passam da morte para a vida. Que juízo é esse? Condenação eterna. E ainda há outro texto também de Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, olha, preste bem atenção, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, creia, meu irmão, não há mais condenação para a sua vida. Foge dessa ideia errada de que o crente perde a salvação. Não há base bíblica nenhuma que trata disso. A Bíblia diz que uma vez que você confessou verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, tu tens a vida eterna, é garantida. Porque se você diz que o crente perde a salvação, você está dizendo que existe um poder maior do que o poder de Deus para tirar-lhe a salvação. Há algo que é superior ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Em outras palavras, você está dizendo que o quê? Que o sacrifício de Jesus na cruz é insuficiente. Ele não foi suficiente para me salvar. Mas a Bíblia de Jesus quis deixar claro. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não entrará mais em juízo, mas passou da morte para a vida. E ainda diz em João capítulo 10, versículo 28. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só, será que existe algum poder capaz de tirar um crente salvo da mão de Deus? Pensa num poder maior do que o de Deus? Reflita sobre isso. O sacrifício de Jesus Cristo é o único meio de nós sermos salvos. O sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente e é suficiente para a minha salvação. E uma vez que eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, jamais perderei essa posição. Ah, pastor, mas a gente peca. Sim, somos pecadores ainda. Enquanto vivemos nesse mundo e nessa carne, vamos pecar. E acredite, não será pouco, né, irmãos? Não será poucos pecados que vamos cometer. Mas aí é que entra a graça de Deus, a sua misericórdia. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus amados, entendam sobre isso. Que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, para nós realmente é a Páscoa. Porque ali há a substituição do Filho de Deus em nosso lugar. E esse sacrifício nos trouxe a libertação, né? Ou, aliás, o livramento da condenação eterna. O que nos dá liberdade, certo? Liberdade, vida eterna. João capítulo 8, versículo 32 diz assim: e se conheceres a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, olha só o que
Paulo escreve aqueles irmãos para fortalecer a fé deles e também para a nossa. Diz assim, que Deus nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Livramento, né? Livramento da condenação e libertação. Estamos libertos. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. Não somos mais condenados. Não podemos mais viver isso. Meu Deus, eu não sei se eu sou salvo. Se você não sabe que é salvo, é porque talvez você não aceitou a Cristo. Mas se você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se dobre diante do Senhor e clame o seu nome. Você é o filho dele. Você foi comprado por preço muito precioso, o preço do sangue do Cordeiro de Deus. Você pertence a Deus, você é uma propriedade exclusiva do Senhor. Então, fortaleça a tua fé. Saiba que há uma glória que nos aguarda. Então, tenha perseverança. Essa é a Páscoa para a Igreja de Cristo. Substituição, livramento e libertação. Somos libertos, sim, né, da condenação. Temos um livre acesso à casa do Pai. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 em diante, ele vai falar que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que ofereceu a Deus um sacrifício perfeito. Nesse sacrifício nos dá a liberdade, olha só, de entrar na presença de Deus e acharmos ali misericórdia e acharmos graça para socorro presentes, né, em momentos oportunos. Ou seja, eu tenho um livre acesso, porque sou justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, você não precisa mais estar temendo. Para onde eu vou passar a eternidade? Né? Ontem, pregando, até eu encerrei com uma frase de um louvor que nós conhecemos, né? Porque ele vive, né? E o refrão do hino diz, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque meu Cristo vive, ele morreu. Paulo vai, como nós vimos no texto aqui, quando Paulo diz, né? Que Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ou seja, ele está vivo, ele ressuscitou. E a sua ressurreição tem dois sentidos importantes para a vida do crente. Primeiro, é a garantia da vida eterna. Segundo, Jesus venceu a morte, o grilhão da morte, que não vai deter mais nenhum crente. Então eu tenho certeza do amanhã. Pastor, ninguém pode ter certeza do amanhã. Porque se amanhã eu morrer, sabe para a vida do cristão o que acontece quando ele morre? Ele vai para os céus. A glória é a sua certeza. Costumo dizer aos irmãos que em nossas vidas, a certeza sempre será a glória de Deus. Se morrermos, o final, estaremos na glória do Senhor. E se Ele vier nos arrebatar, estaremos na glória do Senhor. A certeza do amanhã para o crente é avisado, porque nosso Redentor vive. Ele garante isso. Hoje vimos a notícia, né, que o Papa Francisco faleceu e muitas rezas, novenas e tantas coisas vão fazer em favor dele e muitas vezes até intercedendo pela sua alma. Não podemos fazer mais nada porque já partiu. Mas será que ele tem uma certeza realmente do amanhã, de onde ele passaria a eternidade? Aí eu não sei. Mas a Bíblia diz que se ele confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quem sabe? Possa sim, mas a gente não sabe se ele confessou. Mas se ele confessou, estará. Se não, não importa a sua seriedade, não importa toda a autoridade eclesiástica que ele exerceu sobre o mundo. Isso não lhe garante a vida eterna. Somente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é que nos garante a vida eterna. Do mais simples que possa ser. Então, meus amados irmãos e amigos, lembre-se, o verdadeiro sentido da Páscoa para o crente, realmente, é o mesmo sentido lá de Êxodo capítulo 12. Porque a morte vem a todos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Pelo seu homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mas o Cordeiro de Deus veio.
E assim, pelo seu sacrifício substitutivo, ou seja, morreu em nosso lugar. Nos livrou dessa condenação eterna, dessa morte eterna que nos separava da eternidade de Deus. E nos deu a libertação, a remissão dos nossos pecados, somente através do sacrifício de Cristo. A morte, sim, passa por cima, não atingirá mais o crente, porque em Cristo, além de nova criatura, ele é o Filho de Deus, cidadão dos céus. Que Deus assim abençoe a todos vocês que têm ouvido este programa. E que nessa manhã você possa refletir: qual é a minha posição diante de Deus? Se eu confessei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sou uma posição de filho. E isso não porque eu mereço, é graça. Não por obras, porque minhas obras jamais seriam suficientes para eu assim ganhar ou obter a salvação. O único meio de obter a salvação é só através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E a ressurreição é a garantia da vida eterna, porque ele venceu os grilhões da morte. Lembre-se disso. E se você ainda não tem Jesus Cristo, como diz o cearense, cuida, que os dias estão breves, os dias estão difíceis. E cada vez mais o sinal da vida de Cristo está se aproximando. E quando a porta da arca fechar, será tarde demais. O que se vai se ouvir é só ai, 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 só os lamentos, né? Porque muito ouviu da palavra do Evangelho, o único meio de chegar nos céus, mas negou. Então, cuida. Aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E assim será salvo. Que Deus assim abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.